Este formulário ele tem alguns campos que são obrigatórios, ou seja, você usuário não vai conseguir gravar este formulário se os campos obrigatórios não forem preenchidos. Só para exemplo, eu vou clicar sem fazer nenhuma inserção de dado neste botão, pedir para que seja gravado o registro da especificação da motivação. Então ele diz que não tem como gravar porque o objeto não foi formado e nem o tipo de despesa foi selecionado. Então assim, é uma segurança a mais. Veja que agora ele colocou na cor vermelha o título da informação que ele detectou que não foi informada. Dentro dessa metodologia, a gente procura guiar você que está chegando agora numa prefeitura e não sabe fazer. Mas a nossa proposta é justamente essa. Você vai aprender fazendo. Ele lhe sugere a data do dia, mas essa data você poderá alterar. Tá? Se você colocar uma data futura, ele vai lhe informar. Antes de gravar, ele vai dizer: olha, a data que você colocou é futura. Tá? Então, é bom que você observe sempre as mensagens que o sistema oferece. Aqui, ó, tem as informações, ó. Insira as informações no campo abaixo, depois clique em gravar. Aqui informa, ó, campos em negrito com asterisco são obrigatórios, ó. Ou seja, são esses, ó. Tá em negrito, precedido de asterisco. Tá? Mas você pode dizer assim: eu não sei o que colocar, que texto colocar aqui dentro da descrição do objeto. Nós temos uma coisa que nós chamamos uma base de conhecimento, ou seja, conhecimento que as demais pessoas que utilizam o sistema, os demais usuários, tá? Os demais colaboradores da administração, o que elas sabem está disponível para você. Ou seja, você não está sozinho. Então, você tem dúvida aqui no texto, você pode clicar aqui nesse botão procurar. Tá? Ele vai te dar uma janela. Eu vou aqui diminuir ela um pouco só para a gente enquadrar dentro da área da gravação. Tá? E aqui você vai ter um monte de textos que já foram inseridos em outras motivações. Se você quer um assunto tipo, eu estou querendo pedir aquisição de pneu, aí você procura, será que já existe a palavra pneu? Aí, ó, clica aqui, ó. Tudo que tiver pneu no texto, ele vai trazer. Opa, vamos voltar novamente aqui. Outra forma de você encontrar de maneira rápida a informação, tá? É você, estando aqui nessa janela, apertar Ctrl F. Qualquer fragmento de palavra que você colocar aqui, vamos dar um exemplo, medicamento. Ele está dizendo que a gente está na primeira ocorrência que tem texto de medicamento, mas que existe mais 8. Aí você pode, ó, aqui, ó, verificar e quem sabe encontrar um texto que seja o ideal para você. Então, ó, aqui foi aquela que a gente estava, já trouxe, ó. Naquela hora, ele trouxe essa informação para você. Então, assim, tanto você pode criar o seu texto, como você pode trazer o texto que tem na nossa base de conhecimento. Esse é o primeiro campo que a gente precisa preencher e que é obrigatório, é a descrição do objeto. O segundo campo é a justificativa de interesse coletivo. Ele não é obrigatório, mas
nós orientamos que sempre que possível você preencha esse campo. Ah, mas eu também não sei o que dizer. Da mesma forma que nós temos uma base de conhecimento para a descrição do objeto, nós podemos utilizar a base de conhecimento para a justificativa de interesse coletivo. Novamente, clicamos no botão procurar, tá? E novamente nós temos uma janela aqui que vai nos ajudar a encontrar um texto que seja parecido com o que eu preciso. Da mesma forma, eu posso encontrar o texto que eu achar mais conveniente. Eu quero falar alguma coisa sobre uma ajuda, eu boto aqui, ó, ou Ctrl F, né? Ajuda. Aí ele me diz, ó, existe 5 textos com a palavra ajuda. Digamos que eu queira esse aqui. Aí eu clico aqui, ó, e ele já me traz a informação. O mesmo raciocínio você vai usar para a justificativa de conveniência do momento, tá? E você também poderá utilizar para o texto desse campo. Observações é um texto livre. Aqui a gente sugere, tá? Só que esse texto que está aqui, se você não alterar ele, ele não vai ser salvo quando você clicar no registro gravar. Ele só é salvo se você alterar ele. Se ele permanecer com essa mesma nomenclatura aqui, esse texto ele não for modificado de forma alguma, ele não será salvo. Aqui é só um lembrete e uma sugestão. Esses são os 4 campos que necessitam um pouco de que você se dedique a redigir um texto. Esse outro campo aqui, o tipo de despesa, que é um campo obrigatório, como a gente já viu, por que ele é obrigatório? Porque ele é um campo em negrito precedido de asterisco. Ou seja, se eu clicar agora em gravar, ele vai me dar aquela mensagem dizendo que o tipo de despesa não foi selecionado. Ó, tá vendo? Então, olha só. Eu tenho aqui 10 opções, é isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, mas eu não sei, eu estou chegando agora, eu não tenho ideia do que significa isso. Você clica aqui, ó, nesse ícone da interrogação, tá? E aí nós trazemos um texto para lhe auxiliar a compreender o que é cada tipo de despesa desse, tá? No caso de diária, nós temos aqui, ó, um ícone que leva você para uma playlist do YouTube, onde nós temos uma série de videoaulas detalhada explicando como funciona o processo administrativo da concessão de diária, com todos os seus detalhes. Vamos clicar aqui só para a gente ver. Ó, ele me trouxe para o YouTube, tá? Onde nós temos aqui, ó, 6 vídeos, tá certo? Então assim, ele é o tempo todo lhe auxiliando. Você não precisa saber, o que você precisa é fazer. Então, uma vez que você compreendeu o conceito de cada tipo de despesa, né? Lembrando que isso aqui é fundamental para que o mecanismo do sistema, uma espécie de inteligência artificial embutida no sistema, monte o fluxo de trabalho desse processo. Depois daqui, a quem ele será ofertado, e assim sucessivamente até chegar ao pagamento e, consequentemente, ao arquivo. Então, vamos dizer que se trata aqui de uma compra. Eu vou e clico em compra, tá? Aí ele pergunta, essa compra ela é proveniente de uma licitação ou de uma contratação direta? Vamos clicar aqui em qualquer uma das duas e não vamos detalhar as consequências.
mas que sempre você vai ter que definir. Por quê? Porque todo gasto em um ente público que seja compra, ele tem que ter sido previamente formalizado a contratação através de uma licitação nas suas diversas modalidades ou fundamentado através da contratação direta, que pode ser a dispensa ou a inexigibilidade. Para efeito do preenchimento deste formulário e da transmissão do conhecimento necessário para gravar a especificação da motivação, nós vamos clicar licitação. Num momento mais oportuno, haverá uma videoaula explicando mais detalhes sobre esta opção que nós marcamos. Da mesma forma é a situação do contrato. A despesa pública, ela tem 3 etapas. Se nós estamos aqui trabalhando, fazendo essa motivação, é porque a etapa do planejamento já foi feita. Então, aqui no processo administrativo, nós não controlamos a etapa do planejamento. O planejamento, ela faz parte da despesa pública, mas ela foi previamente feita. Aqui nós vamos trabalhar com a formalização e com a execução. Quando eu vou clicar um, quando eu vou clicar o outro. Se ainda não existe o contrato dessa despesa, se aqui eu estou iniciando, provocando a administração para que contrate, eu vou clicar formalização. Ah não, o contrato já existe, já está formalizado, nós vamos só executar. Pode ser a primeira parcela, pode ser a segunda, pode ser a última, não tem problema. O contrato já existe, já foi formalizado, já foi publicado, já foi, né? Então, no processo administrativo, onde nós vamos dizer assim, documentar todas as fases, ou eu estou formalizando e consequentemente depois haverá a execução, ou já existiu a formalização e eu estou apenas executando. Vamos dizer que a licitação já ocorreu e eu estou executando ela. Já foi formalizada, é publicado, já tem um vencedor, já existe uma ata. Preenchido estes campos, que não são muitos, é apenas data, 4 textos que podem ficar em branco, não é obrigatoriamente necessário preencher. O único que é obrigatório preencher é esse primeiro, tá? Que ele corresponde à descrição do objeto. Tá? Obrigatoriamente o tipo de despesa, obrigatoriamente a fundamentação e obrigatoriamente a situação do contrato. Esses são os campos necessários. Esses aqui é de boa prática você dar essas informações, porque toda despesa ela tem que ser voltada para a coletividade, tá? E toda despesa ela tem que ser realizada no momento oportuno, sob pena da despesa ela perder a finalidade, né? Se eu tenho necessidade da aquisição de colchões para uma situação emergencial de calamidade, eu justifico com a compra dos colchões o interesse coletivo, né? E digo, olha, tem que ser adquirido com urgência, porque se não for adquirido com urgência, não haverá mais necessidade, e quando for adquirido, perdeu a finalidade. Esse texto a gente sempre sugere para que você coloque aqui a fonte de recurso que tem disponível. Digamos que você é de uma secretaria que ela tem um recurso próprio para ser gasto com aquele tipo de despesa. Aí vocês olham, tem dinheiro na conta tal, né? Mas, como eu disse a vocês, nós também temos uma base de conhecimento para esses textos livres. Clicou em gravar,
a nossa solicitação foi preenchida, tá? E aí nós encerramos esse vídeo, porque o próximo passo é motivo para outro vídeo. Qualquer dúvida que persistir, vocês podem entrar em contato com o nosso suporte técnico, que nós estaremos à disposição para juntos esclarecer a dúvida, melhorar este vídeo, que se persistiu dúvida é porque o vídeo não atendeu o objetivo, que é tirar a dúvida. E pode ser que você tenha uma dúvida que a gente não percebeu, né? E que seja interessante a gente, numa outra videoaula, detalhar ela para melhor esclarecimento. Fiquem com Deus.